Atualmente, milhões de pessoas ao redor do mundo praticam o budismo de Nichiren Daishonin, uma filosofia que surgiu há quase 800 anos. Isso porque foi amplamente propagado por indivíduos que assumiram a missão de tornar todas as pessoas felizes. Para que isso fosse possível, foi necessária uma base sólida, uma diretriz que pudesse sustentar as ações de todos os seus praticantes. Neste episódio, falaremos sobre fé, prática e estudo. Fé, prática e estudo é um princípio fundamental do budismo Nichiren. Empenhar-se nesses três pilares e sustentar o ensino correto, ligados diretamente ao Buda Nichiren Daishonin, tem sido a tradição da Soka Gakkai desde os primórdios da organização. Para entender melhor, vamos pensar no funcionamento de um automóvel. A fé pode ser associada ao motor do veículo, que transforma diferentes formas de energia em energia mecânica. Do ponto de vista budista, fé é não ter dúvida, é acreditar de todo o coração, possuir convicção absoluta no Nam-myoho Renge-kyo. Com essa convicção inabalável, a fé se transforma seguramente em boa sorte e proteção. Um princípio essencial do budismo Nichiren é que tudo começa com a fé, independentemente de quem seja ou de quais forem as suas circunstâncias. A prática, por sua vez, pode ser comparada ao combustível necessário para acionar o motor. Da mesma forma, a prática budista, que inclui a participação nas atividades da organização, a realização diária de Gongyō e Daimoku e o esforço constante para compartilhar a grandiosidade do budismo com os outros, é o que mantém acesa a fé na lei mística. Sem a prática, a fé se enfraquece, como um motor sem combustível. Por fim, o estudo pode ser representado pelo volante, que nos guia até o destino almejado. O estudo do budismo permite compreender a lei mística em nossa vida, que nos ajuda a ver os acontecimentos e desafios de forma mais profunda e elevada. Com fé, prática e estudo, somos capazes de conduzir nossas ações diárias com sabedoria e clareza, mesmo diante das colinas íngremes, curvas sinuosas ou tempestades inesperadas com que iremos nos deparar. Atualmente, o budismo Nichiren pulsa vibrantemente apenas nos esforços dos membros da Soka Gakkai para propagar a lei mística com compaixão, alicerçados no princípio fé, prática e estudo. A prática e o estudo surgem da fé, e a fé se aprofunda ao se perseverar nos dois caminhos da prática e do estudo. Esse é o ritmo da revolução humana, que é o próprio Kosen Rufu. Se acender uma lamparina para outra pessoa, iluminará também o seu próprio caminho. Essa frase foi escrita pelo Buda Nichiren Daishonin e está presente no dia a dia dos praticantes budistas. Ela indica que, ao atuarmos em prol da felicidade de outras pessoas, obtemos resultados positivos em nossa própria vida. Nesse episódio, falaremos sobre Shakubuku. Desde os primórdios, o budismo busca eliminar a maldade alojada no coração das pessoas. Não é uma religião para prender os praticantes no mundo de meditação ou de estudo filosófico. O verdadeiro espírito da prática budista consiste na ação de propagá-la com o propósito de conduzir mais pessoas à felicidade. Esse ato de compaixão chama-se Shakubuku. Shaku se refere a refutar as visões errôneas sobre a vida. E Buku quer dizer submeter-se à verdade sobre a vida. Shakubuku é, portanto, um ato de benevolência. É o ato de refutar o mal e submeter a pessoa ao bem. Ou melhor, remover o sofrimento e conceder alegria. Podemos dizer também que Shakubuku
é o ato de compartilhar felicidade. O esforço para considerar o sofrimento de outra pessoa como se fosse o seu cria um laço de vida a vida. Por meio desse elo, uma pessoa consegue tocar o coração da outra. O ato de prezar, valorizar e desenvolver o ser humano é a fórmula eterna e imutável para a realização do Kosen-rufu, ou seja, a paz e a harmonia de toda a humanidade. E é a principal ação da Soka Gakkai, organização que está presente no mundo todo. Um dos aspectos da compaixão budista é compreender que, no momento que uma lamparina se acende, o ambiente é iluminado, independentemente do tempo que permaneceu no escuro. Sendo assim, devemos nos tornar o sol que faz com que a escuridão desapareça num instante e mudar definitivamente o nosso destino e o destino daqueles que são irradiados com o brilho desse sol. Desejar somente a própria felicidade é egoísmo. Desejar apenas a felicidade dos outros é hipocrisia. A verdadeira alegria existe quando cada um de nós, juntamente com outras pessoas, nos tornamos felizes. Ao ouvir uma agradável sinfonia tocada por uma orquestra, é possível sentir diversas emoções. Embora os instrumentos tenham características próprias e produzem sons específicos, a união deles ressoa de maneira harmônica e provoca nos ouvintes sensações como alegria, tristeza, coragem, força. Essa união composta por elementos diferentes, mas com um único propósito, é o que chamamos no budismo de Itai-do-shin. Quando analisamos os desafios enfrentados pela humanidade atualmente, observamos uma forte polarização e sentimentos tão distintos que dividem as pessoas. Somente uma sólida união é capaz de criar uma sociedade harmoniosa que transcende as ideologias. Mas que tipo de união é essa e como concretizá-la em meio a tanta desunião? O budismo de Nichiren Daishonin traz como resposta o princípio Itai-do-shin, ou diferentes em corpo, unos em mente. Itai-do-shin não tem relação com uniformização. Diferentes em corpo, unos em mente. Não significa que as pessoas devem agir, falar, vestir-se da mesma forma ou se interessar pelas mesmas coisas. Diferentes em corpo indica que cada indivíduo pode manifestar sua individualidade e seu potencial, que são únicos. Já unos em mente sinaliza que todos devem atuar com base na fé e partilhar o mesmo objetivo e propósito. Essa é a verdadeira união. Na ótica do budismo, essa união pode ser criada pela determinação de uma única pessoa, ou seja, é o levantar-se só que promove o Itai-do-shin. Além disso, o grande objetivo partilhado entre os praticantes budistas é o Kosen-rufu, que é a paz e a harmonia entre as pessoas. Hoje, a organização que mantém o espírito de Nichiren Daishonin e vive com base no Itai-do-shin para inspirar e encorajar as pessoas é a Soka Gakkai. O espírito de diferentes em corpo, unos em mente, não cria apenas uma união mais forte. É o princípio fundamental que permite que cada um manifeste seu potencial ao máximo e evidencie o melhor do seu talento e das suas habilidades. O movimento das águas do oceano faz com que as ondas surjam a todo instante. Cada uma delas aparece na superfície e volta para a grande massa de água que preenche o nosso planeta. São ondas que nascem, morrem e nascem novamente em seu próprio ritmo. De forma semelhante,
O budismo entende que a essência vital de uma pessoa não se extingue com a morte. Na realidade, tanto a vida quanto a morte são ondas de um grande oceano, ou seja, integram a lei fundamental do universo, a grande lei mística do Nam-myoho Renge Kyo. Ao refletir sobre os sofrimentos da vida humana, Shakyamuni revelou uma profunda lei que explica o poder de uma pessoa capaz de fazê-la despertar para o seu máximo potencial e viver uma vida de suprema felicidade. Essa revelação é sublime, pois esclarece profundamente as inter-relações mais complexas da vida e do universo. Em menor escala, cada indivíduo possui a capacidade criativa e expansiva do próprio universo. Quem possibilitou que todas as pessoas ativassem esse potencial ilimitado foi Nichiren Daishonin, com a recitação do Nam-myoho Renge Kyo. Com oração e ação, devotamos nossa vida para fazer com que todas as pessoas despertem também para esse potencial ilimitado. Myo significa místico, indicando algo de inimaginável profundidade, além da compreensão humana. Ho significa lei, indicando todos os fenômenos da vida. A lei mística é eterna, é a fonte de tudo. Quando compreendemos que nossa vida é una com a lei mística, experimentamos a eternidade da vida e a infinita energia que se manifesta. Nada é capaz de destruir isso. Não importa o que aconteça, podemos desfrutar um estado de completa liberdade. Esta é a condição de vida do Buda. Nesse ponto reside o profundo significado de recitar Nam-myoho Renge Kyo. Além disso, ao propagar esse ensinamento para outras pessoas, possibilitamos que elas também acessem essa força ilimitada em sua vida e, dessa forma, transformamos a realidade como um todo. Por meio da fé na lei mística, podemos desenvolver a habilidade de transformar tudo o que é negativo em algo positivo. Podemos transformar todo o sofrimento em felicidade, tristezas em alegrias, aflições em esperança e preocupações em paz de espírito. Ao longo da história, várias revoluções desempenharam papel importante na construção da sociedade que conhecemos hoje. Muitas delas foram violentas e impostas à população. Revolução denota uma mudança súbita e radical no curso dos acontecimentos. Porém, até hoje, nenhuma delas foi capaz de transformar os sofrimentos causados pelo próprio ser humano. Que tipo de revolução, portanto, poderia eliminar a miséria do coração das pessoas e transformar a humanidade? As pessoas tendem a considerar que o caminho para a grandiosidade é o da ascensão social. Por isso, o egoísmo e a busca pela fama e pela riqueza têm predominado e causado conflitos e desarmonia. O budismo, porém, entende que a verdadeira grandiosidade de uma pessoa consiste em uma transformação no âmago mais profundo da vida, a chamada revolução humana. O termo foi usado pela primeira vez por Josei Toda, segundo presidente da Soka Gakkai, como uma forma de elucidar o significado de atingir o estado de Buda, objetivo fundamental da prática do budismo de Nichiren Daishonin. A revolução humana, portanto, não é algo fora do comum ou especial. Significa realizar uma transformação na própria vida. Essa mudança acontece na forma de pensar, na atitude e na determinação. Impacta positivamente na saúde e no vigor e, por fim, permite que cada indivíduo evidencie ilimitada sabedoria.
As pessoas que transformam a vida dessa maneira podem guiar outras em direção à felicidade e mudar a sociedade e o ambiente para um mundo de paz e abundância. Todos possuem o potencial de transformar o lar e a comunidade em que vivem e tornarem-se fontes de inspiração por meio da prática do Nam-myoho Renge-kyo. Foi com esse objetivo que Tsunesaburo Makiguchi, Josei Toda e Daisaku Ikeda propagaram o budismo de Nichiren Daishonin. Atualmente, a Soka Gakkai mantém o espírito dos três mestres e promove inúmeros movimentos sociais, cuja finalidade é a revolução humana de cada indivíduo. A grandiosa revolução humana de uma única pessoa, um dia, impulsionará a mudança total do destino de um país. E, além disso, será capaz de transformar o destino de toda a humanidade. O ato de desejar é natural no ser humano. O trabalho dos sonhos, uma viagem especial para descansar, aprender ou se divertir, conquistar a harmonia familiar e boa saúde, e etc. São inúmeros os desejos que podemos manifestar neste mundo com tantas possibilidades. Quando realizamos esses desejos, ficamos temporariamente satisfeitos. Por outro lado, nesse processo, podemos nos frustrar ou até mesmo sofrer por não conseguir realizá-los. Então, como conquistar a felicidade absoluta diante de tantos desejos mundanos? O budismo explica que desejos mundanos são iluminação. Desejos mundanos são os desejos e as aspirações que podem nos causar sofrimento, enquanto iluminação corresponde a atingir o estado de felicidade absoluta, também chamado de estado de Buda. Falando assim, parece que desejos mundanos e iluminação são opostos. Mas o budismo ensina que a sabedoria iluminada necessária para alcançar o estado de Buda pode se manifestar na vida dos seres vivos, mesmo quando estão dominados pela ilusão causada pelos desejos mundanos. Na prática, quando recitamos Nam-myoho Renge-kyo para superar as adversidades e nos dedicamos à felicidade das pessoas, nossos problemas e sofrimentos se transformam em energia para a nossa própria felicidade, um combustível que nos permite continuar avançando. Assim, despertamos o potencial máximo que existe dentro de nós e, dessa forma, aquilo que nos motivou a orar, ou seja, o desejo mundano, nos aproxima da condição de vida inabalável de um Buda. O que era desejo se transforma em iluminação. A felicidade brilha num estado de vida capaz de superar qualquer forma de dificuldade ou sofrimento e transformá-los em alegria. Esse é um estado de realização genuína. É a capacidade de avançar continuamente, sempre criando valor, sem jamais se deixar intimidar pela adversidade. O budismo nos permite alcançar uma vida melhor, uma existência de completa satisfação, enquanto acumulamos o tesouro do coração que durará para sempre. O aparelho no qual você está assistindo a este vídeo, seja celular, tablet, computador ou TV, passou por diversas mudanças até chegar a esta velocidade, qualidade e nitidez. Foram tantas atualizações que fica difícil imaginar essa imagem em um aparelho antigo. Esse caminho progressivo em que cada geração supera a anterior também foi responsável pelo grandioso ritmo de avanço da Soka Gakkai. Neste episódio, falaremos sobre a importância dos sucessores. A tinta azul origina-se do índigo,
Mas quando utilizada para atingir algo repetidas vezes, a cor resultante fica mais intensa que a própria planta do índigo. Essa analogia chinesa, citada nos escritos budistas, é utilizada não só para indicar o constante aprimoramento da fé, como também para mostrar a importância dos sucessores se desenvolverem. Assim como a tinta azul fica mais intensa do que a original, os filhos podem superar os pais. As gerações mais jovens podem superar as predecessoras e os discípulos podem superar o mestre. Superar não significa ser melhor em termos de resultados ou de maiores conquistas, e sim dar prosseguimento ou ir além do que os antepassados conseguiram. Podemos entender ainda como garantir que o avanço obtido não fique estagnado e nem se perca. Por exemplo, para atingirmos o grande objetivo de estabelecer a paz e a harmonia entre pessoas, precisamos de sucessivas legiões de seres humanos de valor. Abrir caminhos para este contínuo crescimento é o que a Soka Gakkai realiza ao redor do mundo por meio de atividades voltadas para a paz, cultura e educação. Tornar-se mais azul que o índigo significa desafiar a nós mesmos com coragem. Esse é o desafio de continuamente ultrapassar os nossos limites e criar o valor em nossa vida e na sociedade. É um empreendimento difícil e exigente, mas que levará a um maravilhoso drama da revolução humana transbordante de ilimitada satisfação e crescimento. Todos os dias temos a oportunidade de nos conectar com alguém, seja com familiares, amigos ou desconhecidos. Cada um desses momentos carrega inúmeras possibilidades de mudar a nossa vida e a de quem está diante de nós, tanto de forma positiva quanto negativa. Mas que tipo de encontro é capaz de transformar o rumo da vida de uma pessoa, despertá-la para o seu máximo potencial e ainda conduzi-la ao caminho da suprema felicidade? Conexões genuínas transformam vidas. Encontros são místicos. Eles são decisivos. Jamais me esquecerei, por toda a eternidade, do meu encontro com Toda Sensei. Foi nele que minha vida foi decidida. Esse poema se refere a uma reunião que aconteceu em 14 de agosto de 1947, no Japão. Na juventude, em meio às dificuldades do pós-guerra e graves questões de saúde, o jovem Ikeda buscava respostas para o seu coração aflito. Nessa ocasião, encontrou não apenas explicações claras e objetivas, mas um mestre da vida. Josei Toda era um homem simples, que falava com sinceridade, coragem e humanidade. Naquele instante, em um encontro ideal, a vida do jovem Ikeda mudou para sempre. Foi graças a esse momento que Daisaku Ikeda despertou para a missão da sua vida. Transformou o karma de saúde e propagou o budismo ao redor do mundo. Até hoje, milhões de pessoas são incentivadas e encorajadas por suas palavras e ações, mesmo sem nunca o terem visto ou encontrado pessoalmente. O encontro ideal não é apenas um instante no tempo. É o despertar para uma missão. É quando mestre e discípulo compartilham o mesmo propósito: a felicidade de todas as pessoas. Independentemente da distância e das circunstâncias, essa relação abre um grandioso caminho para a revolução humana, ou seja, ativa o potencial ilimitado do estado de Buda em cada pessoa. Diariamente, temos a chance de viver o encontro ideal. Ao dialogarmos com um amigo, realizarmos uma reunião calorosa ou estudarmos com sinceridade nas atividades da Soka Gakkai, oferecemos aos participantes a possibilidade de terem um encontro ideal que pode mudar
fundamentalmente suas vidas. Você já imaginou como seria viver em um mundo verdadeiramente pacífico? Um lugar sem guerra, sem violência, sem discriminação e onde a dignidade da vida é o valor supremo. Pode parecer um sonho distante, mas o Buda Nichiren Daishonin o considerava tão real que apresentou meios para alcançar esse objetivo. Neste episódio, falaremos sobre pacificação da Terra. No século XIII, a realidade do Japão era extremamente cruel. Diante de tanto sofrimento, Nichiren Daishonin escreveu e apresentou o tratado Estabelecer o Ensinamento para a Pacificação da Terra, Trishu Ankoku, em japonês, ao governo da época para explicar que a verdadeira paz só poderia ser alcançada quando as pessoas seguissem um ensinamento baseado no respeito absoluto à vida. Passados 8 séculos, essa mensagem permanece atual. O budismo de Nichiren Daishonin ensina que a felicidade individual só é real quando as pessoas ao nosso redor também estão felizes e a sociedade prospera. Ou seja, a paz começa em nossas ações diárias, como as palavras que escolhemos, a compaixão que demonstramos, a forma como nos relacionamos com os familiares e os amigos, no trabalho e na comunidade. Essa transformação interior é chamada de revolução humana e nos oferece a possibilidade de mudar o ambiente. Aprendemos com Trishu Ankoku que a pacificação da Terra não é apenas um ideal distante. É a missão de cada pessoa que decide viver com coragem, esperança e respeito pela vida. Pequenas ações como ouvir alguém, apoiar quem está sofrendo, orar pela felicidade de todos, tornam-se sementes da paz que se espalham pelo mundo. Esse é o espírito de Nichiren Daishonin herdado pela Soka Gakkai. Transformar a sociedade a partir da transformação de cada indivíduo. A verdadeira paz começa agora, no coração de cada um de nós. A condição da sociedade depende, em larga escala, dos princípios e objetivos que norteiam a vida. Por isso, é vital que cada indivíduo possua uma sólida filosofia de vida. Nosso movimento em prol do Conserufo representa, portanto, uma luta para concretizar o ideal de estabelecer o ensinamento para a pacificação da Terra. Apesar de tantas dificuldades históricas e sociais, o Brasil é um país que inspira o mundo pela diversidade cultural e pela presença harmoniosa de povos de diferentes origens, como indígenas, africanos, asiáticos e europeus. Essa mistura gerou uma cultura rica, vibrante e calorosa que é reconhecida em todo o planeta. Ó Brasil, terra natal do meu coração. Esses versos dão início ao poema Brasil, seja monarca do mundo, de autoria do Dr. Daisaku Ikeda, terceiro presidente da Soka Gakkai. O texto proclama o protagonismo dos brasileiros no movimento pela paz chamado Kosenruf. No poema, o autor demonstra uma profunda admiração pelo Brasil ao designá-lo monarca do mundo, uma terra de esperança, capaz de revelar soluções para a humanidade diante dos grandes impasses. Mas o que significa ser monarca? No budismo, o verdadeiro monarca não é aquele que busca ser reverenciado, mas quem protege, respeita e valoriza as pessoas como se fossem os seus pais. Além disso, o monarca se aprimora constantemente, lidera pelo exemplo e abre caminhos para que todos ao redor floresçam. Manifestar humanidade no mais alto grau e se destacar não pela aparência ou posição social, mas pela nobreza de caráter e pelo respeito absoluto à vida é a essência de um verdadeiro monarca. Portanto,
Ao dizer que o Brasil é monarca do mundo, o presidente Ikeda está depositando em cada um de nós a confiança e a esperança de que podemos superar as adversidades, transformar a sociedade e ser referência de união, dignidade e justiça para todo o planeta. Sua gente heróica move a história e é a força que abrirá o futuro. Esse é o chamado para que cada brasileiro, unido pelo espírito de mestre e discípulo, levante-se e construa uma nova era de paz, esperança e humanismo. Desde o início dos tempos, o ser humano busca compreender os mistérios da vida e da morte. Por que morremos? A vida e a morte são completamente separados ou estão intimamente interligadas? O que acontece após a morte? Neste episódio, falaremos sobre a eternidade da vida. Temer a morte e sentir a perda de pessoas queridas faz parte do que nos torna humanos. Contudo, o budismo nos convida a olhar para a vida não como uma linha com um começo e fim, mas como um ciclo infinito, uma energia que se transforma, renasce e floresce eternamente. Assim como o dia se alterna com a noite, a vida e a morte são duas faces da mesma realidade. Quando entendemos isso profundamente, a morte deixa de ser um fim e se torna parte de uma jornada contínua de aprendizado e crescimento. Na ótica do budismo, atingir o estado de Buda inclui tanto a vida como a morte. Por isso, nossa próxima existência também pode ser iluminada pela lei mística. Outro ponto importante sobre a compreensão da eternidade da vida é que ela nos permite ter uma visão mais ampla sobre os sofrimentos pelos quais passamos. Cada desafio é uma oportunidade de expandir a vida, de transformar o sofrimento em força e o medo em esperança. Ao nos dedicarmos a um propósito que transcende o nosso aspecto de mortal comum, preso às dificuldades da vida diária, e recitarmos continuamente o Nam-myoho Renge-kyo para elevar o nosso estado de vida, podemos sentir a própria eternidade da vida e não somos arrastados pelo sofrimento que a morte pode causar. Sendo assim, com a base na prática budista, devemos manifestar sempre a nossa melhor postura. Ao viver numa elevada condição de vida e com energia vital, podemos influenciar positivamente todos ao nosso redor. Nenhuma certeza é maior do que a morte. Por esse motivo, é vital que assumamos para nós a tarefa de acumular o tesouro do coração que perdurará pela eternidade. Quando plantamos uma semente, vemos apenas um pequeno ponto sob a terra, silencioso e imóvel. Não conseguimos perceber, mas ali está uma grande e frondosa árvore aguardando o momento certo para brotar no futuro. No budismo, aprendemos que nossa determinação funciona da mesma maneira. No instante em que decidimos transformar nossa vida, ainda que ninguém consiga enxergar, criamos a causa para um futuro de vitórias. Diante de grandes desafios e adversidades, é comum as pessoas ficarem frustradas ou se sentirem incapazes de transformar a realidade. Isso acontece porque a mente delas está presa no passado. Por isso, o momento presente é de angústia e sofrimento. Embora as causas feitas no passado contribuam para moldar o presente, podemos decidir criar um novo futuro neste exato instante. Nidhi, ou nesse momento, é um conceito budista que consta no Sutra do Lótus e indica o momento em que o Buda decide se levantar e salvar as pessoas que estão sofrendo. O budismo ensina que todos nós temos a capacidade de transformar o meio em que vivemos
Mas, para isso, precisamos nos dedicar à missão de fazer felizes as pessoas ao nosso redor. Também somos capazes de vencer os maiores desafios quando, a partir de uma elevada condição de vida, decidimos e entramos em ação. Portanto, não precisamos aguardar o momento surgir. Basta compreendermos que temos o potencial de criar a causa para a vitória neste exato instante. Este momento é o instante que os senhores decidem, do fundo do coração: hei de me levantar agora e lutar. É a partir deste instante que o destino começa a mudar. A vida começa a se desenvolver e a história tem início.